Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bert Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria a Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, a Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, a Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos o desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como o John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Bem-vindos! Hoje a gente tem um material aqui que parte de uma provocação. Uma provocação daquelas, né? Exato, daquelas de mesa de bar, mas que, olha, abre uma porta bem polêmica. A pergunta, lançada pelo pensador Clóvis de Barros Filho, é até simples. Simples na forma, né? Isso. Se você tivesse 1 hora para conversar com uma grande figura da história, quem escolheria? Jesus ou Sócrates? Pois é. Parece um teste de personalidade, mas os artigos que a gente está analisando, do pesquisador Jorge Guerra Pires, usam essa pergunta como um bisturi, sabe? Um bisturi, gostei da imagem. A proposta deles é investigar a fundo, porque, para tanta gente, Jesus é visto como o ápice da sabedoria, quase um filósofo. E o argumento central, vamos adiantar, é um balde de água fria. Pode falar. Essa imagem, segundo as fontes, talvez não se sustente quando a gente coloca uma lupa histórica e filosófica em cima dela. Exato. Então, a nossa missão aqui é mergulhar nesses argumentos. E, só para deixar claro, não é uma discussão sobre fé ou teologia, né? De jeito nenhum. É uma análise crítica que os textos fazem, comparando o que a historiografia diz sobre o Jesus histórico com Gigantes do pensamento. Sócrates, Confúcio, os estoicos. Exato. Vamos tentar entender a tese de que talvez a gente tenha colocado Jesus na prateleira errada esse tempo todo. E tudo começa com a pergunta que o próprio Clóvis de Barros faria a Jesus, que é de uma elegância, é brilhante. Ele perguntaria: como conciliar a multiplicação dos templos e o esvaziamento das ideias? É uma pergunta fantástica, né? É sobre o paradoxo de uma religião que cresce em estrutura, em poder, em prédios, mas que parece perder a essência da mensagem original, como o tal do ágape. O amor incondicional. Isso, mas o ponto de partida dos artigos é justamente dizer que essa pergunta genial está sendo feita para a pessoa errada. Como assim? Pois é, o que os textos argumentam é que essa pergunta exige do interlocutor algo que o Jesus histórico provavelmente não teria como oferecer. Que seria? Uma consciência de longo prazo. Ela pressupõe que a pessoa pense em instituições, em legado, em séculos de história. E o retrato que a historiografia crítica moderna pinta de Jesus é outra coisa. Ok, então vamos lá. Quem era esse Jesus real?
segundo os historiadores que o Pires cita nos artigos. Eles pintam um quadro bem diferente do Messias filósofo. O consenso na historiografia crítica hoje é que Jesus era um profeta apocalíptico judeu. E o que isso significa na prática? Significa um homem absolutamente convencido de que um mundo como a gente conhece estava prestes a acabar. Assim, de forma iminente, de forma violenta, divina e principalmente iminente. A mensagem dele era basicamente: se preparem porque o fim do mundo está batendo na porta. Ele não estava pensando em 2000 anos de história. Ele estava pensando na próxima semana, talvez. Exato. Ele acreditava que o juízo final ia acontecer enquanto as pessoas daquela geração ainda estivessem vivas. Nossa, isso muda tudo. Se a sua preocupação é o apocalipse na semana que vem, você não está pensando em fundar uma igreja que vai durar milênios ou se preocupando com a ética dos seus seguidores no século XXI. Claro! Seria um anacronismo total. É como perguntar a um soldado entrincheirado na Primeira Guerra sobre a queda do Muro de Berlim. O foco dele é outro. É sobreviver até o dia seguinte. Precisamente. A preocupação de Jesus, segundo essa visão, não era o futuro de instituições que ele não planejou ao longo de séculos que ele não acreditava que viriam. Por isso a pergunta do Clovis, por mais genial que seja, estaria mal endereçada. Exato. As fontes até brincam, sugerindo que um candidato melhor para essa conversa seria Apolônio de Tiana, um filósofo da mesma época, pacifista, com uma visão mais serena e sem esse, como os textos chamam, pânico escatológico. Pânico escatológico. Gostei do termo. Captura bem a ideia de urgência total. E essa distinção nos leva direto para a comparação com Sócrates. A comparação inevitável. Os artigos trazem o filósofo Bertrand Russell, que era um ateu notório, um crítico feroz da religião, e que aparentemente jamais colocaria os dois na mesma categoria. Para o Russell, a diferença não é só de conteúdo, é de método. E o critério dele, apresentado nos textos, é cortante. Qual era? Um verdadeiro sábio não governa pelo medo. O método de Sócrates era a maiêutica, era parir ideias pelo diálogo. Ele usava a razão, o questionamento, sabe? Ele te encurralava com a lógica. Não com ameaças. Isso. Enquanto Jesus, pelo menos na forma como é retratada nos evangelhos, recorre a um tipo bem diferente de persuasão. Os textos citam os exemplos clássicos: fogo eterno, trevas exteriores, choro e ranger de dentes. De fato, não só como um convite ao debate filosófico. Para o Russell, isso era a prova cabal. Essa é a retórica de um profeta do fim do mundo, não de um filósofo. O objetivo é causar um choque, uma conversão imediata, pelo medo de uma punição divina terrível. E a força do argumento de Sócrates seria que as ideias dele se sustentam sozinhas. Você não precisa acreditar no inferno para que a lógica socrática faça sentido. A filosofia convida à dúvida, ao debate. Essa retórica religiosa, por outro lado, exige submissão, exige fé. Espera aí, mas isso parece um pouco idealizado. Estão pintando Sócrates como esse herói da razão, mas ele não era exatamente um santo, era. A história dele tem umas partes bem sombrias. Com certeza. Os artigos abordam isso ou simplesmente ignoram para fortalecer o argumento? Não, eles não ignoram, e esse é um ponto importante, eu acho. Os textos são claros ao mencionar que Sócrates era politicamente conservador. Apoiou a oligarquia em Atenas? E foi, no mínimo, cúmplice da ditadura sanguinária dos 30 tiranos. Ele não era um modelo de virtude cívica, longe disso. Mas a questão que os artigos levantam não é sobre quem era o melhor cidadão. É sobre o método para se chegar à sabedoria. Precisamente. A superioridade dele não seria moral, mas intelectual. No método. Exato. A superioridade dele estaria na honestidade intelectual. Sócrates é o cara do só sei que nada sei, e isso não é falsa modéstia, é um método. É o reconhecimento de que o ponto de partida para a sabedoria é admitir a própria ignorância. Uma humildade epistêmica, como eles chamam. Exatamente. Isso é o motor da filosofia dele. Jesus, por outro lado, fala com a autoridade de quem tem a verdade revelada. São dois jogos completamente diferentes, entende? Um te convida a pensar junto, o outro te diz o que pensar, certo? Então o método é a grande diferença. Razão contra revelação, diálogo contra ameaça. Mas e o conteúdo? As ideias em si? As fontes entram nisso de cabeça.
com um artigo de título, vamos dizer, nada sutil. O famoso título Porque a sabedoria de Jesus não serve nem para boteco. é uma provocação e tanto. É o centro da argumentação. Um autor pega alguns dos ensinamentos mais famosos de Jesus e os coloca lado a lado com os de outros pensadores para mostrar o que ele chama de uma menor densidade filosófica. Vamos ver. Qual o primeiro exemplo? O mais famoso de todos, talvez. Amai os vossos inimigos. Um pilar do pensamento cristão. Como isso pode ser criticado? O texto não critica a beleza da frase, mas o seu fundamento. A interpretação é que essa não é uma máxima filosófica atemporal sobre a natureza humana, Mas sim, uma moral de urgência. Se o mundo está acabando e o juízo final é amanhã, não há tempo para vinganças, para resolver pequenas disputas. Perdoar todo mundo se torna uma estratégia funcional para garantir seu lugar no reino de Deus. é prático, não filosófico. Isso faz todo sentido dentro da lógica do pânico escatológico. E qual a comparação que o artigo faz? Ele traz 2 exemplos. Séculos antes, Confúcio, na China, ofereceu uma ética muito mais trabalhada, mais social. Ele disse: retribua o ódio com justiça e a bondade com bondade. Percebe-se a nuance. Não é um amor indiscriminado. É uma resposta ponderada que busca o equilíbrio. Exatamente. E o outro exemplo é Buda, que disse: o ódio não cessa pelo ódio, o ódio cessa pelo amor. A frase é parecida, mas o fundamento, segundo o artigo, é outro. Qual? Em Buda, isso deriva de uma teoria psicológica profundíssima sobre a natureza do sofrimento, do desejo, do apego. Não vem de uma crença apocalíptica. Entendi. Então, a mesma ideia, amar o inimigo, tem uma função totalmente diferente dependendo da visão de mundo. Uma é para sobreviver ao apocalipse, a outra é uma psicologia para a vida e a terceira é uma ética para a sociedade. É isso? Perfeito. A origem da ideia muda completamente o seu peso filosófico. E o artigo continua com um exemplo ainda mais polêmico, que é a ordem de abandonar a família. A frase atribuída a Jesus é chocante. Quem não odeia pai e mãe, mulher, filhos e até a própria vida não pode ser meu discípulo. Essa é uma daquelas frases que muita gente prefere esquecer que está na Bíblia. É um radicalismo extremo. Total. E as fontes interpretam isso, de novo, como um radicalismo escatológico funcional. Ou seja, para seguir um profeta que anuncia o fim de tudo, você precisa romper com a vida normal. Os laços familiares, o trabalho, tudo isso se torna um obstáculo. É uma exigência coerente com a missão, mas não é uma sabedoria para a vida cotidiana. Exatamente. E aí vem o contraste com os estoicos, como Epicteto. Eles ensinavam o desapego, claro, mas um desapego que deveria ser praticado dentro dos seus papéis sociais como pai, filho, cidadão. O objetivo era a harmonia com os vínculos, não a sua destruição. É quase o oposto, então. Um diz, largue tudo porque o fim está próximo, e o outro diz, aprenda a viver bem com tudo que você tem, porque essa é a vida. E qual o último exemplo do artigo? É sobre a ansiedade. A famosa frase, não vos inquieteis com o dia de amanhã, é um dos ensinamentos mais belos e consoladores. Sem dúvida. E qual é a crítica aqui? A de que, mais uma vez, é um apelo puramente emocional à fé, condicionado pela iminência do fim. A lógica implícita seria, não se preocupe em plantar ou colher porque Deus proverá e, afinal, o mundo nem vai durar muito mais. Entendi. E a contrapartida? É de Marco Aurélio, o imperador estoico. O futuro te perturba, encara-o com a mesma razão com que encaras o presente. A distinção que o autor faz é brutal. Um é um apelo à confiança cega, Numa providência externa. O outro é um convite à reflexão racional sobre a natureza do tempo e sobre como a nossa própria mente cria o sofrimento. Uau! Essa análise comparativa é demolidora. Se essas diferenças são tão gritantes, a pergunta que fica é: por que Jesus é tão frequentemente colocado nesse panteão dos grandes filósofos? Exato. Se a sabedoria dele, como argumenta o artigo, não serve nem para boteco,
ou seja, para a vida real, por que a insistência? E é aí que os textos saem da análise textual e entram na sociologia da cultura. Eles apontam para duas ideias principais. A primeira é uma necessidade aparentemente universal que a gente tem de criar heróis sobrenaturais. De transformar figuras históricas em mitos. Como se a versão humana, falha e limitada não fosse suficiente. Exatamente. O artigo dá exemplos ótimos. A história transformou Pitágoras, um filósofo, num semideus que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e que tinha uma coxa de ouro. Virou um super-herói. Isso. Transformou Arquimedes num cara que queimava navios com espelhos gigantes, algo que a ciência moderna já viu que não funciona. A devoção popular pega uma figura carismática e a eleva a um patamar sobre-humano. Com Jesus, o argumento é que aconteceu o mesmo. Um pregador apocalíptico, carismático. Provavelmente analfabeto, foi transformado pela fé em um ser de QI infinito, um gênio universal. A genialidade, nesse caso, seria obra da devoção, não um fato histórico. E a segunda ideia é mais direcionada e bem mais polêmica. Os artigos falam de um adestramento intelectual, especificamente no Brasil. É uma acusação pesada. Nossa, adestramento intelectual. O que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe um custo social a se pagar por criticar o cristianismo de forma contundente no país. A tese é que, embora o Brasil seja um Estado laico no papel, ele não é laico no imaginário coletivo. Então, os intelectuais pisam em ovos. Exato. Intelectuais, artistas e cientistas podem criticar duramente políticos, o sistema econômico, a cultura, mas quando o assunto é Jesus ou o cristianismo, eles baixam o tom. Ou, como o autor diz, amarelam. E por que fariam isso? Medo de perseguição? O argumento não é que seja um medo de violência física, como em outras épocas, mas um medo de isolamento social e profissional, de ser taxado de arrogante, de desrespeitoso, de perder público. Entendi. Os textos descrevem um cenário onde cientistas atacam o charlatanismo de astrólogos, mas não tocam nos dogmas religiosos. Filósofos ridicularizam os mitos gregos, mas tratam os milagres bíblicos com um respeito cerimonioso. Uma espécie de domesticação simbólica do pensamento crítico. Essa é a expressão. E o autor contrasta isso novamente com o Bertrand Russell. Pela coragem dele. Exato. Pela coragem intelectual de publicar Porque Não Sou Cristão na sociedade inglesa dos anos 20, que era profundamente religiosa. Ele não se intimidou. A provocação do artigo é que essa coragem faria falta no debate público brasileiro. Ok, então só pra gente amarrar tudo. A análise das fontes parte da provocação Jesus ao Sócrates, para nos mostrar um Jesus histórico que se encaixa melhor no perfil de um profeta apocalíptico do que no de um filósofo. Isso. Vimos a comparação dos métodos e ensinamentos dele com figuras como Sócrates e os estoicos, que revelam abordagens e fundamentos radicalmente diferentes. Certo. E, por fim, a tese de que sua imagem como sábio universal é, em grande parte, uma construção cultural alimentada tanto por essa nossa necessidade de criar mitos, quanto por um receio social de aplicar o mesmo rigor crítico à religião. A conclusão central dos textos é essa. A sabedoria de Jesus é contextual, totalmente moldada pela urgência do fim dos tempos. Ela carece do método dialético, da análise racional, da construção sistemática que define a filosofia. E o autor usa aquela expressão forte, colonização intelectual. Exato. A ideia é que, ao insistir em chamar Jesus de filósofo, estamos pegando uma categoria nascida da razão grega, a filosofia, e forçando uma figura religiosa de outra tradição a caber nela, apagando as diferenças cruciais. É como tentar julgar um time de futebol com as regras do basquete. Não faz sentido e desvaloriza ambos. Exatamente. Essa análise toda nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar conosco, né? As fontes sugerem que essa nossa necessidade de criar heróis sobre-humanos, seja atribuindo a eles milagres ou QIs infinitos, talvez revele muito mais sobre as nossas próprias fragilidades. Sobre nossos medos e anseios. Do que sobre as figuras históricas em si. O que levanta uma questão interessante. Se a gente despisse nossas figuras mais importantes, sejam elas religiosas, políticas, científicas, de todas as suas camadas míticas, o que sobraria?
Será que encontraríamos nelas menos valor? Ou será que a gente descobriria uma forma de inspiração diferente? Talvez mais complexa, mais real e, quem sabe, até mais útil. Uma inspiração enraizada justamente na sua imperfeita e conflituosa humanidade.